aula já está sendo gravada. Pessoal, então, para essa aula de hoje, eu preparei um material, ou melhor, uma aula bem mais simples, né? A gente vai fazer... Nossa, embaçou tudo aqui, ó. Tá. A gente vai fazer, utilizando o OrçaFácil, o lançamento daquelas quantificações que a gente fez em sala de aula da nossa caixa de gordura, né? Então, para essa aula, a gente vai precisar que vocês fiquem aí com o caderninho do lado, né? Para a gente obter essas informações, né? Das etapas que a gente tem nessa obra e bem como o serviço que essa etapa engloba, né? E tudo isso a gente vai lançar no OrçaFácil, né? Antes de começar efetivamente, pessoal, eu vou dar uma breve explicação do que é o OrçaFácil, né? O OrçaFácil, ele é um software criado pelo Antônio Fácil. O Antônio Fácil, ele não é da área de construção, né? Ele é da área de informática, só que o pai dele era engenheiro civil. E ele tinha uma empresa lá no Amapá, né? E ele sempre trabalhou com o pai dele fazendo os orçamentos, né? E ele sempre via as dificuldades, né, que existia, né, para fazer orçamento, né, dificuldade quanto à questão do tempo, né, que os orçamentos, eles demoravam muito tempo para ser elaborados, né, e aí um dos problemas que ele via é que a maioria dos softwares de orçamento era todos em ambiente desktop, que a gente fala, né? Que é aquele tipo de software que você precisa baixar ele no seu computador e instalar ele, né? Para poder ser utilizado, né? Não existia, na época, nenhum software online, né? Com essa função, né? Então, a grande sacada dele, né? Foi justamente em disponibilizar uma plataforma de forma online. Então, ele criou o OrçaFácil, né? Esse fácil aí vem justamente do nome dele, né? E faz uma alusão a ser um software fácil de utilização, né? Fazer o orçamento de forma fácil, né? Ele criou esse orçamento em meados de 2011, até antes mesmo de Amapá ter internet banda larga, né? Ele disponibilizava esse software, né? Aí, só em 2014 que foi chegar a banda larga lá naquela região, né? E foi uma startup, né? O programa dele, né? Que foi destaque na época que eles foram na Campus Party, né? E, assim, uma ideia muito interessante, né? Que está sendo copiada agora, logicamente, por outras empresas, né? E é tão boa a ideia que eles hoje são a empresa a maior empresa de orçamento do país, né? De software de orçamento online no país, né? Eles, em 2018, em 2019, melhor dizendo, eles estavam para criar um escritório no Canadá, então eles estão expandindo já esse negócio deles para outros países, né? Então está dando muito certo. Eu quero deixar claro que eu não ganho nada para fazer a propaganda aí do OrçaFácil, né? Eu só uso ele, né, porque é um software que tem uma ferramenta interessante, né, de se utilizar, e o próprio criador disponibilizou, né, um login para a gente, com todas as funções liberadas aí, né? Vocês vão ver que eu estou usando o login da professora Sandra, né? Porque ele foi feito, a licença foi feita em nome do diretor do campus, né? Então, a professora Sandra que detém essa licença, né? E eu utilizo o login dela. E todos os logins de vocês estão linkados a esse login que eu utilizo. Então, eu consigo ter acesso a esses orçamentos que vocês vão criar, né? Já até adianto para vocês fazerem efetivamente aí os orçamentos de vocês, porque eu vou acessar esses orçamentos, né? E olhar quem fez, quem não fez, né? Quem copiou do coleguinha, quem não copiou, né? Então, já vamos todo mundo fazer junto aí, né? E depois fazer em casa a parte de vocês, né? Que eu vou deixar vocês fazerem aí. Tudo bem até aí, pessoal? Entenderam o que é o OrçaFácil? Então, é uma plataforma bem simples de ser utilizada, né?
qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode chamar aí no chat ou abrir o microfone e falar, certo? Que aí a gente abre espaço aí para vocês falarem. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo já deve ter logado no OrçaFácil. Eu vou logar aqui mais uma vez, só para todo mundo entender, né? O site é esse aqui, orçafácil.com. A gente vem na parte de login. Eu vou digitar o e-mail cadastrado, a senha. Desculpa, pessoal, eu tenho que projetar minha tela para vocês aí. Deixa eu mandar ela aí. Senão vocês não vão conseguir ver nada do que eu estou fazendo aqui. Alguém dá um ok para mim, para verificar se estão conseguindo ver minha tela? Tá bom. Beleza, então. Pessoal, então aqui, ó, essa é a página inicial do OrçaFácil. Ele tem menus muito simplificados, né? Então, a gente tem aqui, nesse lado esquerdo aqui, ó, o menu Orçamento, onde a gente pode buscar os orçamentos que a gente já criou dentro do OrçaFácil, ou até mesmo criar um novo orçamento nesse maisinho aqui. A gente tem esse mesmo menu aqui, ó, essa mesma opção, melhor dizendo, aqui também. A gente pode criar orçamento tanto por aqui como por aqui. As composições também tem duas opções aqui, ó. Pesquisar composições tanto no banco de dados do OrçaFácil, como as composições que a gente insere dentro dele, né? E a gente pode criar essas novas composições aqui no maisinho. Os insumos são a mesma coisa, né? A gente pode pesquisar os insumos que a gente tem dentro do OrçaFácil, ou a gente pode até mesmo criar um insumo nele, né? Aqui, esses dois menus provavelmente não deve ter no de vocês, que é o de gestor, né? Como eu faço o cadastro de vocês, eu vou inserir nessa parte aqui. Então, de vocês, o principal é esse aqui, orçamento, composição e insumo. Aqui ele tem alguns vídeos, tutoriais, inclusive feitos pelo próprio Antônio Fácil, né, explicando a utilização do software, né? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, uma olhada depois, né, para aprender um pouco mais. Basicamente seria isso, pessoal. Aqui são os planos, né? Lembrando que esse software é um software pago, né? A licença mais barata dele aí é R$ 999, tendo licenças mais caras aí de 5 mil e pouco por ano, né? É um software relativamente caro, né? Mas... Senhor, tá travando o áudio. Sério? Os colegas tá travando também, pessoal? Pra mim tá de boa. Pra mim tá de boa. Eu acho que é o seu, Camila. É a sua internet, não é? Não? Você está em dois dispositivos. Não, é a Camila Pompilho. Tá. Dá uma olhada aí, Camila Benevides. Porque o dos colegas está normal. Tenta sair e entrar de novo, ver se dá uma melhorada. Pessoal, então, os menus são bem simplificados, né, de se utilizar esse software, né? E a tarefa de hoje nossa é justamente lançar essas informações que a gente levantou em sala de aulas, né? Em sala de aula que a gente fez a quantificação da caixa de gordura, agora a gente vai lançar essas informações aqui. E aí, Camila, deu uma melhorada? Legal. Deu, voltou. Legal, então. Pessoal, todo mundo está com o caderninho do lado aí, para pegar as informações da caixa de gordura? Ainda não. Pega lá, pessoal. Toma aí já, professor, para falar. Então, pessoal, primeiro a gente precisa, antes mesmo de ter o caderninho do lado aí, a gente precisa lançar as informações iniciais desse nosso orçamento, né, que a gente vai fazer no OrçaFácil. Então, vocês vão vir aqui, ou nesse maisinho aqui do criar orçamento, ou nesse aqui de cima, né?
Qualquer um dos dois vale a mesma coisa, né? Então, eu venho criar orçamento. Aí, pessoal, ele vai pedir várias informações para mim. A primeira delas é um código de referência aí para eu buscar depois esse orçamento. Então, vocês vão criar um código de vocês, né? Aí eu sugiro vocês usarem o número de matrícula de vocês, que todo mundo já conhece, né? A maioria deve lembrar já o número de cabeça, né? Ou CPF, RG, algum valor, algum número que seja fácil de lembrar, né? Número de telefone. E vocês precisam anotar essa informação, porque depois a gente vai buscar o orçamento através desse código. E lembrando, como o Orçafácil ele é um software online, né? Não precisa, ele não tem nenhum um local que a gente fique salvando as informações como era no Excel, né? Ele já vai automaticamente salvando essas informações. Então, depois a gente pode buscar, né? Esse orçamento, essas informações, utilizando esse código de referência. Tudo bem? Então, eu vou lançar um código aqui meu, vocês vão criar o de vocês aí, porque senão choca os códigos, né? Não pode ser o mesmo código. Então, eu vou criar aqui, eu costumo criar o da data, né? Eu crio 27/7/2020, como eu já dei uma aula hoje de manhã para outra turma, eu vou colocar aqui 15 de 15 horas, certo? Que é essa aula das 15. Então, criem o código de vocês. A descrição, pessoal, a gente vai colocar a descrição do nosso orçamento, né? Nós iremos fazer o orçamento do que mesmo, pessoal? Vamos lá, responda aí para mim. Ou no chat ou por áudio. A caixa de gordura. Muito bem, então a caixa de gordura, né? Então, vai ser exatamente isso. A gente vai colocar aqui que é o orçamento. Caixa de gordura. Opa. Eu vou colocar aqui um quarto DCC só para diferenciar da outra turma, mas o de vocês aí, vocês não quiserem, não precisa colocar, pessoal. Aqui a gente vai definir a localidade desse nosso orçamento, pessoal. Se a gente está fazendo um orçamento para Mato Grosso, a gente vai ter que pegar os bancos de dados, né, de insumos, da localidade que a gente vai fazer o orçamento, né? Se essa caixa de gordura vai ser feita em Mato Grosso, nós temos que pegar a SINAP, os bancos de dados da localidade de Mato Grosso, né? E assim acontece para os outros locais, né? Se a nossa obra é em Goiás, a gente vai pegar como referência a localidade de Goiás, né? Porque, como eu expliquei para vocês lá na aula presencial, nos conceitos de orçamento, o valor do orçamento, ele muda de acordo com a localidade, né? A gente tem uma série de peculiaridades aí, né? Como é o caso da mão de obra, né? De um local para o outro é diferente. Os materiais, os insumos que a gente tem na localidade, eles são diferentes, né? Por exemplo, a gente pode ter aqui a matéria-prima para fazer o tijolo muito abundante na região de Mato Grosso. Então, consequentemente, os tijolinhos, os blocos que vão ser confeccionados, eles vão ser mais baratos, né? Agora, supondo que lá no Nordeste a gente tem uma matéria-prima escassa para fazer esses tijolinhos, esses blocos, o custo desse insumo, ele vai aumentar, né? Então, de local para local muda. Por isso que a gente vai pegar a tabela de referência da nossa localidade. Milene, quer falar alguma coisa? Está aberto seu microfone. Ah, tá. Pessoal, então a gente vai deixar aí Mato Grosso. A SINAP, não sei se vocês lembram, mas ela sempre é atualizada mês a mês, né? E sempre tem um delay ali entre um mês e outro, né? Então, a última aí, a que está mais atualizada, é a do mês 6 de 2020. Então, a gente vai utilizar essa daí, a de 6 de 2020. Aqui, essa é uma opção nova, pessoal, que o Orçafácil ele inseriu agora, né, desse ano, que ele vai criar a itemização para a gente, né? Então, quando a gente faz
o primeiro item, o segundo ele já vai entender qual que é o número. Então, supondo que a gente tem o serviço 1.2, o próximo ele já vai criar 1.3 e assim por diante, utilizando aí a inteligência artificial, né? A gente vai ensinando o software, né, a trabalhar, né? Então, a gente vai deixar habilitada essa função, que ela é interessante. Eu usei ela hoje de manhã com os alunos do quinto Edificações, e é bem legal. Aqui, pessoal, a gente precisa marcar essa opção ou não. A gente tem que saber se os nossos encargos sociais ele é desonerado ou não desonerado. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que era isso, pessoal? Não, senhor. Não? Ninguém? Não. Então, pessoal, quando a gente estava fazendo a nossa composição de custo unitário, nós tínhamos que pegar na SINAP qual que era os nossos encargos sociais, se ele ia ser desonerado ou não desonerado. Aí eu dei uma explicaçãozinha rápida para vocês do que era isso, né? A gente tem duas opções, o empregador, melhor dizendo, né, o empresário, né, ele tem duas opções de recolher os encargos sociais para o governo, que para você manter um empregado, né, você tem que pagar esses encargos sociais, né, para você manter esse funcionário ali ativo todo mês, ou você vai ter que pagar ali uma parcela para o governo, que é justamente para o governo pagar capacitação para o funcionário, né, então isso vai para o Sistema S, tem a questão de seguro, né, se o funcionário ele machuca, né, o INSS vai segurar um certo tempo esse funcionário parado, que chama de encostado lá pelo INSS, né? Então, todos os empregadores, eles contribuem, né, para manter esse sistema funcionando. E aí, o governo dá duas opções para recolher esses encargos sociais. Uma delas aqui dessa mão aqui, ó, você recolher esses encargos sociais no ato do pagamento da folha do funcionário. Então, eu tenho 5 funcionários, eu vou recolher os encargos sociais desses 5 funcionários e vou passar para o governo mês a mês, certo? Nesse caso, é o não desonerado. A folha de pagamento ela está cheia, encargos sociais mais o pagamento do funcionário. E nessa outra mão aqui, eu tenho a outra opção, que é o desonerado. O desonerado eu não vou pagar na folha de pagamento, mês a mês, né? Eu vou deixar para pagar no final, no lucro bruto da empresa. No final do ano, né? Eu deixo de pagar o ano todo, e no final do ano, eu recolho um certo percentual em cima do lucro bruto da empresa, certo? Isso seria o desonerado. Eu vou desonerar a minha folha de pagamento e vou pagar em cima do lucro bruto da empresa. Aí que está essas duas opções, né? Cabe ao dono da empresa, o empregador, né, o contador da empresa, decidir qual que é a opção mais vantajosa, né, para a empresa. Então, existem 2 tipos de empresa aí. Existem as empresas típicas de construção civil e as empresas típicas de infraestrutura. Aí, essas empresas, elas podem verificar qual dessas duas propostas é mais interessante, né? Geralmente, as empresas que são típicas de construção civil, ela vai adotar a opção que desonera a folha de pagamento, que é essa opção aqui. Então, eles vão... Como ele é uma empresa tipo de construção civil, se vocês olharem uma Plaenge da vida, né? Para construir um prédio daquele ali, tem um monte de funcionário trabalhando, né? A gente tem pedreiro, a gente tem servente, eletricista, encanador, né? Todos esses funcionários ali vai gerar uma folha de pagamento grande, né? Então, se a gente tem aí 200 funcionários, vai ser uma folha todo mês pesada para a empresa pagar. Então, eles podem optar por não pagar esses impostos mês a mês e, no final, no lucro bruto da empresa, eles fazem esse recolhimento aí de um percentual. Esse percentual hoje gira em torno de 4%
do lucro bruto da empresa. Já as empresas típicas de infraestrutura, que são aquelas empresas que utilizam muito maquinário, né, como é o caso de obras de pavimentação, de drenagem, né, então você utiliza aí muito maquinário e pouca mão de obra, né, geralmente a mão de obra que a gente utiliza é para fazer, para o funcionário que dirige esses equipamentos, que comanda esses equipamentos, né. Então, a folha de pagamento ela é bem reduzida. Então, talvez seja mais interessante eu recolher esses encargos sociais mês a mês, na folha de pagamento ali, que é 5, 10 funcionários, né, do que deixar para recolher em cima do lucro bruto da empresa, né, que talvez nessa opção o empregador, né, ele pode ter um prejuízo aí, né. Isso fica a cargo da empresa escolher, né. Todo o início do ano, o empregador, o contador da empresa, ele vai falar, olha, a gente está optando por recolher, por desonerar a folha, ou não desonerar a folha, né? No nosso caso, a nossa obra, ela é uma obra típica de infraestrutura ou construção civil, pessoal? Hein, galerinha? Repete a pergunta aí, por favor. Oi? Repete a pergunta aí, por gentileza. A nossa obra, ela é uma obra, nossa caixa de gordura, ela é uma obra típica de construção civil ou de infraestrutura? De infraestrutura. Tá, o raciocínio está certo, pessoal. É infraestrutura, se a gente analisar de forma individualizada, né? A caixa de gordura por si só. Como ela é uma obra enterrada, né? Tudo que está enterrado ali a gente considera como sendo infraestrutura, né? Mas se a gente analisar a caixa de gordura como um todo, como parte da nossa casa, né, da nossa construção ali, ela é considerada uma obra típica de construção civil. Então, por ela ser uma obra típica de construção civil, nesse caso, né, a gente está analisando, nós iremos adotar, então, pessoal, o tipo de recolhimento desonerado. A gente vai desonerar a folha de pagamento e, no final, a gente vai recolher em cima do lucro bruto da empresa esses encargos sociais. Ficou claro, pessoal, para todo mundo? Positivo. Beleza. Pode me explicar de novo, professor? Eu tinha dado erro no meu áudio, eu tive que entrar de novo. Tá, qual parte que você perdeu? Quando, da parte, qual nós ia usar nesse negócio? Ah, tá. A gente vai adotar, como a nossa caixa de gordura, por mais que ela é uma obra de infraestrutura, por ela estar enterrada, né, por ela estar no solo, ela, se a gente analisá-la como um todo, né, ela fazendo parte da construção da casa, ela é considerada uma obra de infraestrutura, de construção civil, típica de construção civil. Então, por isso, a gente vai adotar a desoneração da folha de pagamento, a gente vai deixar de recolher esses impostos, esses encargos sociais mês a mês, melhor dizendo, e vamos deixar para recolher em cima do lucro bruto da empresa. Então, a gente vai marcar essa opção aqui do Orça Fácil, ó, com encargos sociais desonerados. Então, a gente vem aqui e dá um check nela. Ok? Aqui ele está perguntando se a gente quer que permita os insumos com preços zerados no nosso orçamento. Isso aqui não tem relevância para a gente, porque se o insumo ele tiver zerado, né, esse valor ele vai ser nulo, né? Então não vai interferir no valor final do nosso orçamento. A gente ter um insumo com valor zero, né? Então a gente não vai marcar essa opção. Essa opção ela é interessante quando a gente vai fazer um orçamento de forma mais genérica, né? Que a gente quer deixar aquele insumo zerado ali e quando ele tiver um quantitativo, a gente vai lá e insere o valor para ele e aí ele vai dar uma diferença no valor final do orçamento, né? Como no nosso caso ele não precisa, a gente não vai marcar essa opção. Aqui embaixo ele dá 5 opções de arredondamento, pessoal. Sendo que ele já vem marcado aqui como default do programa, né? A opção padrão do programa é a opção 4, que é truncar tudo em 2 casas decimais, de acordo com o padrão, né, do Tribunal de Contas da União. Por que o Tribunal de Contas da União recomenda essa opção de arredondamento, pessoal?
Vou abrir o Excel aqui para vocês entenderem melhor. Ó, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, eu vou colocar um número, vou até dar um zoom para todo mundo conseguir enxergar aí, né? Ó, vou colocar o número 2,3548, tá. Aliás, vou colocar aqui um 6. Certo? Então, nós temos um número aqui. Se eu pedir para o Excel arredondar esse número, ele vai fazer o seguinte. Ele vai mudar o 5 ali, ó, para o 6, porque aqui é um 7, correto? Ele vai subir esse valor aqui. No caso dessa opção do Orçar Fácil, que é a quarta opção, ele vai fazer de forma diferente. Ele vai deixar esse valor aqui, ó, como sendo... Eu vou colocar aqui embaixo. Ele vai colocar, aparentemente, para a gente, 2,35, o valor que estava antes de deixar em duas casas decimais. Certo? Então, ele vai deixar 2,35, só que nas contas que a gente for realizar, ele vai considerar todos esses valores, todas essas casas que estão escondidinhas. Certo? Então, ele vai considerar todos os valores na conta. Então, ele aparece para mim essas duas casas decimais igual está aqui, só que na conta ele considera esses valores. Ele não vai arredondar essa casa decimal aqui. Por que que não acontece esse arredondamento e por que que o Tribunal de Contas recomenda dessa forma, pessoal? Porque se for um quantitativo muito grande, uma obra muito grande, a gente pode estar dando um prejuízo para o nosso construtor, para o nosso empresário, se a gente arredondar esse valor para baixo, né, a gente pode estar dando um prejuízo para ele, ou se a gente arredondar esse número para cima, a gente pode estar dando um prejuízo para o contratante, né, para quem contratou esse serviço, certo? Então, essa é a opção que é a melhor e a que a gente vai deixar marcada aí. Truncar tudo em duas casas decimais. Esse truncar é justamente os numerozinhos que ficam escondidos ali, as casas que ficam escondidas. Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender? Sim. Sim, senhor. Então, aqui, pessoal, a gente vai inserir agora o nosso cliente. Se não tiver o cliente já cadastrado no Orça Fácil, a gente pode vir aqui nessa opção, ó, e cadastrar tanto uma pessoa física, que aí ele dá as opções de colocar CPF, RG, nome, e-mail, local, né? E se for uma pessoa jurídica, ele abre outras opções aqui, né? Como o CNPJ da empresa, o nome da empresa, e telefone e assim por diante, né? No nosso caso, o contratante, o cliente nosso, é o nosso amado Instituto Federal, né? Então, a gente vai escolher o Instituto Federal de Mato Grosso, campus Várzea Grande. Então, escolham essa opção. Todo mundo marca essa opção aí. Aí, pessoal, ele vai pedir se esse nosso orçamento ele é direcionado para uma licitação ou não. E aí, se for para uma licitação, a gente vai ter que marcar essa opção. Aí ele vai abrir alguns outros dados a serem preenchidos. No nosso caso, não é uma licitação, pessoal. Vou só relembrar para vocês, né, o que é uma licitação. Então, assim, por meio da licitação, pessoal, que os órgãos públicos, as empresas públicas, né, como é o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, né, é por meio da licitação que esses órgãos, eles fazem a aquisição dos seus bens ou serviços. Então, supondo que o IFMT, ele queira comprar novos computadores aí para o laboratório de informática. O órgão, ele não pode simplesmente ir lá na CADRE e fazer a aquisição do computador, ir lá e comprar o computador que a pessoa achar interessante, alguma pessoa do órgão achar interessante. Não, esse processo ele tem que ser o mais claro possível, né, e o mais justo possível, né? Então, para isso é feito um edital público, né, onde as empresas que têm interesse em fornecer para a administração pública
vai acessar esse edital, né, e participar da licitação. Então, a empresa que ganhar esse processo licitatório, que vai poder fornecer para a administração, né. Isso salva alguns casos, né, como valores muito baixos, né, aí a gente pode ter dispensa de licitação, né, onde o órgão público ele pode comprar, né, sem fazer esse processo licitatório, né. Ele só tem que fazer alguns orçamentos aí no mercado, né, e comprar o que ele achar mais barato, mais interessante, né. Então, seria isso, pessoal. No nosso caso, a nossa obra, ela não vai ser uma licitação, né, por enquanto, né. No caso, se a gente tivesse no presencial aí, o trabalho final nosso seria uma licitação, né, mas não vai dar certo por enquanto, né. Pessoal, então, de opção a serem preenchidas, é só isso daqui. Lembrem-se de anotar esse código aí. Vou até anotar aqui o meu. Ó. Vou anotar aqui no verso. Porque a gente vai precisar desse código para buscar essas informações depois do nosso orçamento. Código do orçamento DCC. Então, anotados os códigos aí, pessoal. Agora a gente pode ir em frente. A gente vai vir aqui, ó, em criar orçamento. Aí ele vai me perguntar quais são os bancos de dados que a gente vai utilizar nesse orçamento. Ó. Ele dá várias opções aqui. Como essa é a nossa versão do software, a versão plena, né, com todos os bancos de dados liberados, né, ele aparece uma série de opções aqui para a gente. Então, lembrando que quando a pessoa vai fazer a aquisição da licença do software lá, quanto mais bancos de dados ele adquirir, mais caro é essa licença, né? Notem aqui que a gente tem vários bancos de dados, né? Acesso a vários bancos de dados. No nosso caso, pessoal, a gente só vai utilizar a Sinap com a referência Mato Grosso, com essa data de referência, né? Então, a gente só vem aqui em salvar. Pronto, aí a gente vai entrar para essa página, né? Todo mundo conseguiu chegar naquela página, pessoal? Sim, senhor. Salvar, professor? Não salvar, né? Salvar. Tá. Pronto. Legal, pessoal. Então, agora que a gente está nessa página, ele traz aqui, ó, as informações do nosso orçamento, né? Orçamento da Caixa de Gordura, do quarto DCC, e a obra vai ser no Instituto Federal, né? Mostra a localização do Instituto e tudo mais, né? Aqui, pessoal, nós temos uma série de informações que a gente vai inserir. Então, a gente vai adicionar a etapa dos serviços, bem como as composições desse serviço, e em alguns casos a gente pode adicionar também os insumos. Aqui ele mostra o banco de dados que a gente está usando como referência, o BDI que a gente vai inserir depois, e os encargos sociais que está sendo utilizado aí nesse nosso orçamento. Isso aqui a gente vai buscar depois de acordo com a Sinap que a gente está usando. Aqui a utilização é muito simples, pessoal. Então a gente vai olhar no nosso caderninho aí qual que é a primeira etapa do nosso orçamento, da nossa caixa de gordura. O que a gente... a primeira etapa lá da quantificação, pessoal. Serviços. Serviços preliminares. Muito bem, João e Lucas. Serviços preliminares. Então vamos lançar essa etapa aí. É só clicar aqui no azulzinho, pessoal, e aí ele já vai mostrar lá o item 1, a descrição e aquele negócio que eu marquei, que eu falei para vocês lá, que é a opção da inteligência artificial, pessoal. Ó, ele já mostra algumas opções aqui, ó, de etapas de obra que eu já fiz em outros orçamentos, né? Se não tiver a opção aqui que eu quero, pessoal, eu posso vir e simplesmente digitar ela aqui.
como a Sinap, ela padroniza tudo aí em caixa alta, em letra maiúscula, a gente vai também padronizar a descrição das nossas etapas em caixa alta. Então, eu vou escrever aqui, serviços... Professor, Oi? uma dúvida. Serviços iniciais, eles seriam a mesma coisa que os serviços preliminares? Isso, mesma coisa. São adoções diferentes, né? Mas é para a mesma coisa. Mas no nosso caso aqui, vamos padronizar todo mundo serviços preliminares, beleza? Escrito o nome, pessoal, feito o nome aí, é só dar um check aqui, ó, para salvar essa nossa etapa. Pronto, tá feito. Olha que bonito, pessoal. Chique. Serviços rápido. preliminares. Agora, pessoal, a gente precisa inserir os serviços que nós temos aí dentro desses serviços preliminares, né? Qual que é o primeiro serviço que a gente tem dentro dos serviços preliminares? A limpeza do terreno. Muito bem. Muito bem, João. Limpeza do terreno. Então, vamos lá para inserir a limpeza do terreno. Existem duas formas, pessoal, de inserir a composição aí no nosso orçamento. A gente pode vir aqui no verdinho e adicionar a composição, ou simplesmente passar o mouse aqui, ó, na nossa etapa. Aí ele vai aparecer várias opções, ó. Inserir outra etapa, uma composição, um insumo, ou até mesmo editar essa nossa etapa, ocultar essa etapa, ou até excluir ela, se eu quiser, né? No nosso caso, a gente quer adicionar uma composição. Aí ele pergunta se essa composição ela é uma composição Sinap ou é uma composição própria, né? No caso, é uma composição Sinap. Depois a gente vai ver como inserir uma composição nossa dentro do OrçaFácil, né? Igual a gente fazer aí no Excel. Então, a gente vai marcar aí a opção Sinap. Aí, pessoal, ele pede ou o código da composição ou a descrição dessa composição. Se você já conhece o código da Sinap, você pode inserir ele aqui e buscar por meio desse código. Se eu não conheço, eu venho e busco pela descrição. Notem que o software ele já está mais trabalhado, ele mostra, a inteligência artificial, ela já mostra os 2 últimos serviços que eu fiz para essa etapa, ó, que foi hoje de manhã, certo? Mas no caso, eu vou pesquisar aí para vocês, os de vocês ficarem igual, né? Então, vamos lá, ó. Limpeza. Vou digitar só a primeira palavra e vou olhar. Oi? Desculpa interromper, mas o senhor fez de manhã, o nosso também está aparecendo, eu creio. Que o meu também está aparecendo. Então ele serve para todos, né? Ele serve para todos. Ele aprende e passa para todos os outros usuários, né? Okay. Mas assim, vamos inserir aí, só para vocês pegarem o macete, né? Vamos colocar o primeiro nome, limpeza. E aí, vocês vão pesquisar aí qual é a limpeza que melhor se encaixa aí ao nosso serviço, à nossa obra, né? Então, aqui, ó, pessoal, eu creio que seja esse aqui, ó, o 98524, que é a limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Ou seja, é um operário ir lá e carpir esse terreno, né? Utilizando uma enxada. Então, eu cliquei nele aqui, ó, pessoal, ele vai aparecer já aqui em cima, e aí ele vai me pedir qual que é o quantitativo desse serviço. Quanto que é a limpeza do terreno, pessoal? Lembrando que a unidade de medida é área, né? Metros quadrados. Eu creio que é... Dá uma olhada no caderno aí. Não tenho certeza, mas eu acho que... 2.500? Não, muito. Não, é 27 metros, 27,81 metros quadrados. 27, Isso. 28, né? Não, tá aqui 28 e 81. O meu tá 27. O de baixo que é 18,26. Descido aí, pessoal. Gente, vocês estão falando do terreno? A limpeza do terreno. Limpeza do terreno. Não, o meu sim, isso eu sei. Mas eu falo do 28, 27. Calma aí, eu vou usar a calculadora, só semana. Lembra que a gente pegou a nossa caixa de gordura, né? E adotou umas premissas a mais ali, né? Para cada lado, né? E aí a gente teve um terreno um pouquinho maior, né?
para justamente permitir ali a gente fazer a locação da nossa obra, né, num espaço limpo. Se eu não me engano, acho que a gente adotou uns 2 metros a mais em cada direção, né? Foi. A nossa obra, ela tem 1 por 1. Aí a gente adotou, acho que mais 2 metros para cada lado. Professor, eu fiz na calculadora aqui, é 27,81 metros quadrados mesmo. Então tá, vamos adotar esse valor. Aí vocês dão uma olhada Opa. com vocês aí. O Osanã falou também 27,81. E eu, se eu não me engano, de manhã foi isso também. Então vamos adotar aí 27,81. Tá lá o valor. Pessoal, o software, ele dá a opção da gente continuar lançando mais serviços, né? Mas só para ficar mais didático aí para vocês, né? Eu vou salvar aqui, ó, para a gente calcular e ver já quanto que está dando esse item. Então, a gente vem aqui no check e finaliza o lançamento por enquanto, né? Então, ele já mostra para mim ali, ó, que a limpeza do terreno, ela vai consumir R$ 62,85 de custo aí, né? Isso é custo porque ainda não tem o BDI, né? O BDI está zerado. Então, esse é o nosso primeiro serviço, pessoal. Já tá caro. Agora, nós temos que inserir o próximo serviço. Qual que é o próximo serviço? Alocação de obra. Muito bem, locação de obra. Então, eu vou vir aqui, ó, de novo, passar o mausinho no último serviço que a gente fez, e a gente vem aqui em composição. Composição SINAP, e aí eu vou pesquisar locação e escolher a locação que melhor se encaixa aí a nossa obra. Ó, locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas, ponteletadas a cada 2 metros. Provavelmente vai ser esse daqui, pessoal. Então, a gente vai clicar nele, e aí ele vai pedir para mim o quantitativo, né? Notem aqui, pessoal, que a gente vai ter que ter sempre uma atenção em observar se a unidade de medida do nosso serviço que a gente está pegando da SINAP, né, do Orçafácil, que é a SINAP, lembrando que todos esses valores aqui, ó, são referências do banco de dados SINAP, né? SINAP. A unidade de medida aqui é metros, né? Então, eu tenho que pegar na minha quantificação lá a mesma unidade de medida. Se eu não me engano, a gente quantificou em área e em perímetro, né? Em comprimento, né? Então, vocês vão falar o comprimento aí total de locação. O meu ficou 17,1. 17. Então, é esse valor que a gente vai adotar. 17,1. Essa é a metragem total de locação. Aí a gente vem aqui, dá um check, para ele salvar essa informação. Calculou, já está lá o valor. Muito simples, né, pessoal? Bem mais fácil do que... Com certeza, professor. É que vocês não chegaram... Satisfatório ver isso, cara. É que vocês não chegaram a fazer no Excel o orçamento final, mas é bem mais complicado do que esse no Orçafácil. Né? Amém? Imagina, professor, imagina. Então, pessoal, agora a gente precisa inserir... acabou o serviço dentro do serviço preliminar? Sim. Então, agora a gente vai inserir a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Trabalhos em Trabalhos solo. em solo. Isso Muito mesmo. bem. Então, vamos inserir aí trabalhos em solos. Então, a gente pode vir aqui em cima, ó, pessoal, no azulzinho, e adicionar uma nova etapa. Aí ele já vai se chamar ali o próximo item, né, que é o item 2. Se ele não mostrar isso aqui de forma correta, tipo ele colocar 1.3 aí, vocês podem alterar manualmente. Tipo, apaga o que está aí e coloca o item certo, né, que é o 2.0. Que o programa, por mais que ele é bom, né, ele tem algumas falhas, né. Vamos escrever aí trabalhos em solos. E dar um check ali para salvar, né? Pode ser trabalhos em solo, né? Trabalhos em solo. Feito isso, pessoal, agora a gente precisa ver qual que é o serviço que está dentro dessa etapa, né? Qual que é o primeiro serviço?
Escavação Escavação manual de valas. valas. Muito bem, pessoal. Escavação manual de valas. Então, vamos inserir ela aqui, ó. Composição, SINAP e buscar uma escavação. Ele já está aparecendo para mim ali, mas eu vou pesquisar novamente. Escavação. E aí eu vou buscar a que melhor se encaixa a nossa obra. Então, tem várias escavações. Cadê? Aqui. Ó, escavação manual de vala em lodo, não. Ó, escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30. Se eu não me engano, eu não estou com um projeto agora aqui da caixa de gordura do meu lado, mas a nossa caixa de gordura ela tinha uns 60 centímetros de profundidade, né? Eu acho que era 0,9. Acho que era 0,9. É, 0,9. Isso, então ela é menor que 1,30, né? Então a gente pode adotar esse código aqui, ó, 93,358. Até 1,30 de profundidade. Qual que é o valor da nossa escavação? O volume? 3,15. 3,15. 3,15. Ok, então é só inserir o valor e dar um check aí. Pronto, está feito. O próximo serviço, qual que é? Apilamento de fundo de valas. Ok, então vamos lá. Adicionar composição, SINAP, Professor, peraí. Tô perdida. Tá, peraí, então. Peraí, o código da escavação. 93,358. Pera. 58? Eu não achei. Tem 56, 51, 55. 93,358. Achei. Qual que é a quanti, sei lá? 3,15. O volume escavado. Todo mundo chegou até esse ponto? Foi. Valeu, professor. Beleza. Então, agora a gente precisa inserir o próximo serviço, que é o apiloamento do fundo de vala. Então, a gente vem aqui e pesquisa apiloamento. Tá. Apiloamento, ele apareceu aqui algumas opções, sendo que a mais interessante para a gente é essa daqui, ó. Apiloamento com maço de 30 quilos, que é aquele famoso picolé, né, que o pessoal usa na obra, que é uma lata de tinta cheia de concreto, né, que eles colocam um cabo de madeira dentro, e aí fica o servente lá compactando o solo, né. Ou pode utilizar também uma forma mecânica, mas no nosso caso aqui vai ser manual, né. Então, 79.483. Aqui ele pede o quantitativo. Qual que é o quantitativo? 3,50. 3,50, todo mundo? Aham. Tá. 3,50. Vou dar um check aqui para ele calcular o custo total. Pronto, todo mundo chegou até aí? Sim. Tá, pessoal. Agora, qual que é o próximo serviço? Reaterro de valas. Tá. O reaterro de valas, pessoal, a gente tem ele dentro da SINAP. Só que para facilitar para vocês, quando vocês não tiverem o serviço na SINAP, eu vou ensinar como a gente inserir a nossa composição aí, uma composição própria, né, dentro do Orçafácil. Igual vocês fizeram lá em sala de aula, né? Só que a gente fez utilizando o Excel. Então, a gente vai vir aqui, ó, pessoal. Primeiro, a gente precisa achar uma TCPO. Eu mandei já essa TCPO para vocês no começo do semestre, lá no e-mail da turma, né? Então, vamos achar aqui uma TCPO. Ó, a TCPO 13, pessoal, está no e-mail de vocês. Vou digitar aqui um Ctrl F e vou pesquisar reaterro, né?
Reaterro. Vamos achar um reaterro que se encaixa na nossa obra. Ó, esse daqui, ó, pessoal. Reaterro manual de valas, a unidade é metros cúbicos, e a gente vai precisar somente de um servente, né? A unidade de medida do servente é hora e o consumo dele é 0,45. Então, nós precisamos inserir essas informações dentro do orçafácil. Ok? Oi? Não estava aparecendo. Certo? Voltou a câmera. Então, agora, pessoal, então a gente vai, no orçafácil, se todo mundo já lembra o código que vocês utilizaram para criar esse orçamento, se não lembra, tem que lembrar aí, porque a gente vai precisar desse código para buscar esse orçamento depois, porque agora a gente vai abandonar essa etapa aqui. A gente vai largar de lançar o nosso orçamento para lançar a nossa composição dentro do orçafácil. Ok? Então, a gente vai vir aqui, ó, pessoal, nesse menu do lado, né, do lado esquerdo, na aba Composições, vocês vão vir aqui em Criar, no maisinho, certo? Então, vem Composições, no maisinho, Criar. Isso a gente vai inserir uma composição no orçafácil. Todo mundo chegou até aí? Sim. Ok. Tá. Vou entender como todo mundo chegou até aí. Pessoal, aqui nós precisamos criar um código para essa nossa composição. Não pode ser aquele mesmo código do orçamento, né? Tem que ser um código novo. Ok? Eu vou criar o meu, vocês criam o de vocês aí. Eu vou colocar aqui 2707 04. Vou colocar esse 456. código serviço. Esse aqui é o meu, aí vocês vão criar o de vocês. Certo? Então, a gente criou um código. Anota esse código aí, porque vocês vão precisar dele depois para buscar essa composição. E vocês vão escrever aqui a descrição da nossa composição. A descrição da composição é a mesma que está aqui na nossa TCPO. Então, é reaterro manual de valas. Então, eu vou escrever aqui, reaterro manual de valas. É até valas no singular que está lá. Eu vou utilizar como referência o modelo da SINAP. Então, eu vou fazer a minha composição igual o modelinho da SINAP. Como essa composição ela tem insumos de mão de obra, pessoal, eu vou vir e marcar também essa opção aqui, ó, de mão de obra. Certo? O tipo, ele vai me pedir ali onde que essa composição ela vai ser inserida, né? Em qual etapa, né? Reaterro de valas está dentro da etapa movimentação de solo, ou como ele chama aqui, movimento de terra, né? MOV-T. Então, esse Calma é o aí, tipo professor, me perdi, parei na descrição. Depois disso é para habilitar alguma coisa? O que é? Deixa o modelo SINAP, certo? E a mão de obra você vai marcar também, porque nosso serviço ele tem mão de obra, né? Tá bom. Deu certo? Sim, deu certo. Tá, o Breno está perguntando se a aula vai ser encaminhada para vocês, porque ele não conseguiu ficar até... vai conseguir ficar até o final. Sim, pessoal, vai ser igual a Camila respondeu. Eu vou subir ela lá no meu canal do YouTube, né? Depois, logo que acabar a aula aqui, eu já vou encaminhar para lá, e aí vocês vão acessar esse canal e ver novamente a aula, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem tirar lá.
Ok? Ok. Pessoal, então, marquei a opção aqui, mão de obra, eu tenho que colocar qual que é o tipo dessa minha composição. É uma composição do tipo movimentação de terra. Então, eu vou marcar ali, ó, move T, movimento de terra. A unidade de medida, eu vou colocar a mesma que está aqui na minha TCPO. Então, a unidade é metros cúbicos, eu venho lá e coloco metros cúbicos. O estado dessa composição é Mato Grosso, né, que a gente vai usar como referência a Sinap de Mato Grosso para alimentar os insumos dela. Pessoal, todo mundo chegou até esse ponto? Sim. Feito isso, pessoal, a gente tem que ir... Muito bem. A gente tem que ir para a próxima etapa. Ah, a Camila pediu um tempinho. Pessoal, um minutinho aí, vamos fazendo aí. E Pompilha, aperta Alt GR3. Colocar o M, daí você vai lá em Alt GR, é do lado do espaço. Boa. Ah. Então acho que é o teclado, então, deve estar falhando o... Tem que ser o 3 de cima, não do numpad. E aí, pessoal, deu certo? Vamos tentando ensinar a colocar o 3 em cima. Só bota M3, então. Alt e o 3 do numérico do teclado. O 3 corrido do teclado, não aquele do ladinho. Amiga, eu te enviei no WhatsApp, vê se você consegue copiar e colar. Tudo bem, coloca M3, não tem problema, não. Certo, pessoal. Feito isso, nós temos que ir para a próxima etapa, ou melhor, o próximo passo, né? Notem aqui que são 3 passos, né? A gente está no 1 de 3. Então, a gente vem aqui em criar composição. Então, eu vou clicar, criar composição. Opa, ele está falando que o código aqui já existe, eu já usei esse código hoje de manhã. Então, eu vou colocar o 05. Pronto, se o código estiver certo, é só vir aqui em criar composição. Pronto. No passo 2, pessoal, ele vai pedir para mim qual que é o banco de dados que eu vou utilizar para fazer essa composição. No caso, eu vou continuar usando só a Sinap de Mato Grosso, com a referência de 6 de 2020. Então, é só vir aqui e dar um salvar. Aí, ele vai vir para o passo 3 de 3. Todo mundo chegou no passo 3 de 3? Sim. Sim. Ah, legal. Então, pessoal, aqui, ó, no passo 3 de 3, ele me mostra o código que eu estou usando para essa composição, a descrição dela, né? O estado que a gente está usando como referência, o valor não desonerado e o valor desonerado. Ele vai fazer a composição já para os 2 modelos, né? Desonerado e não desonerado. E aqui eu tenho 2 opções, ó. Eu tenho a opção de inserir uma composição, se essa for uma composição composta, né, como a gente já viu em sala de aula, se dentro dessa composição tem um outro serviço, né, ou se a nossa composição tiver apenas insumos, a gente vai vir aqui em adicionar insumo, que é o nosso caso, né. A nossa composição, ela só tem servente como insumo, né. Então, a gente vai vir aqui, ó, e adicionar um insumo. Aí ele pergunta se é insumo Sinap ou um insumo próprio.
no nosso caso, é um insumo SINAP, né? A gente vai buscar o valor lá da SINAP desse servente. A gente clica em SINAP. Se eu já conhecer o código, eu posso pesquisar pelo código. Se eu não conheço o código, eu venho aqui e busco pela descrição. Então, vamos colocar aqui, ó, servente. Aí ele vai me mostrar todas as opções de servente que tem aí dentro do banco de dados, né? Ó, nós temos dois serventes aqui, ó, o servente de obras e o servente de obras mensalista. Qual dessas duas opções vocês acham que é, pessoal? Eu creio que seja de horas. Horista. O horista, muito bem, pessoal. Porque lá na TCPO, ó, ele está na unidade hora, né? Então, ele é horista. Vamos pegar este servente aqui, o 6111. E a quantidade, pessoal, a gente vai alimentar com esse coeficiente, esse consumo que está aqui na SINAP, ou melhor, na TCPO. O 0,40. Professor, Oi. eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tô numa parte aqui que já tá pedindo... Eu não sei se... Peraí, mostra a tela de novo da onde o senhor tava, pra ver se eu realmente me perdi, porque eu não tô no passo aí, 3 eu tô bem mais pra... Parece que eu tô mais pra frente. O meu já acabou, tipo Você assim... clicou em finalizar, né? Não sei, é que eu fui editar, que eu não tinha colocado a palavra manual, tinha colocado só reaterro de vala. Aí eu coloquei em salvar a edição e foi lá pro final já. Faz o seguinte, Thaís. Daí eu faço o que? Começa de novo? Faz de novo aí, rapidão. Eu dou um minutinho para você fazer. Oi? Faz aí rapidão de novo. Cria um novo código, né? Vai em composição, criar novo, né? E cria um código diferente desse que você criou. Professor, vou tomar uma água ali rapidão, só um segundo. Tá, beleza. Os colegas que quiserem tomar uma aguinha aí, vai lá enquanto ela cria a composição. Parece aula. A paradinha para água. Pronto. Já foi? Sim. Então, você está no passo 3 de 3, né? Já achou o servente? É. Tá, aí no Servente, coeficiente, pessoal, vocês vão colocar o mesmo valor que está aqui na TCPO, que é 0,45. Então, vamos digitar aqui, ó. Professor, eu clico em insumo? Isso, adicionar insumo, SINAP, né? Ah, tá. E aí você busca o servente, Aí... pega servente horista. Tá. E o coeficiente vai colocar 0,45. Ok. Aí salvar? Isso, pessoal. Aí depois que a gente adicionou, é só dar um salvar. Ele já vai calcular aqui, ó, o custo para o não desonerado e para o desonerado. Se não tiver mais nenhum insumo e nem mais uma composição para inserir aqui dentro, pessoal, a gente pode vir e finalizar essa nossa composição. Então, eu clico em finalizar. Pronto. Aí ele vai mostrar aqui, pessoal, essa composição para todos os estados do país. Eu posso usar ela para outros estados também. Mesmo eu fazendo ela com referência para Mato Grosso, o software já calcula, né, para os outros estados. Certo? Então, está prontinha aí a nossa composição. Ó, ele mostra ali o tipo, né, que é movimento de terra, a unidade de medida, se é uma mão de obra, sim, o dono, né, no caso aqui está aparecendo o nome da professora Sandra, como eu falei para vocês, o software está registrado no nome dela, né, não vai aparecer meu nome aí. E é isso, pessoal. Todo mundo conseguiu fazer a composição? Sim, senhor. Sim. Sim. Aparece o código aqui em cima, se vocês quiserem verificar se está certo o código de vocês. Vocês anotaram aí, né?
Tá, pessoal, feito isso, nós temos que buscar agora o orçamento, aquele orçamento que a gente estava fazendo, né, para alimentar com essa informação. Então, vocês vão vir aqui agora, ó, em orçamentos, lista de orçamento, e no filtro, vocês vão colocar o código de vocês. Ó, o meu é esse daqui, ó, 2707202015. Depois que eu coloquei o código, é só dar um buscar. Aí ele vai aparecer aqui o orçamento, caixa de gordura 4 DCC, e é só clicar no orçamento, que a gente volta para aquela mesma etapa que a gente estava, né? Todo mundo conseguiu chegar? Sim, senhor. Professor, só tem problema no meu. Eita, Camila. Que saco. Peraí. Faz assim, então, ó. Provavelmente vocês não adotaram esse código de vocês certo, viu? Faz o seguinte, então, ó. Tenta fazer dessa forma. Vem aqui em lista de orçamento, escreve orçamento, caixa de gordura. Eita. Coloca aí orçamento. Orçamento, caixa de gordura, e do lugar do dono aqui, ó, vocês escolhem o nominho de vocês. Então, no caso aqui, eu vou escolher o da Sandra, ó. E aí, ele vai buscar em cima desse dono. Certo? Aí ele aparece todos os orçamentos que eu tenho aqui nesse dono. Aí apareceu aqui o de hoje, ó. Quarto DCC. Vê se dá certo assim, Camila. Foi. Aí, muito bem. Uhul. E o restante, pessoal, todo mundo conseguiu acessar? Sim. Tá, então vamos em frente. Agora que eu estou com o meu orçamento aqui, pessoal, eu vou inserir essa composição que eu acabei de criar, né? Então, eu venho aqui, ó, passo o mouse perto do apiloamento e clico em composição. Aí ele pergunta se a composição é Sinap ou é composição própria. No caso, é uma composição própria, porque eu já inseri essa composição dentro do OrçaFácil, né? Então, vamos clicar em composição própria. Eu já conheço o código de referência, né? Se eu esquecesse esse código, eu poderia vir simplesmente e escrever a descrição aqui, né? Que daria certo também. Como eu já tenho o código, eu vou chamar pelo código. 270705, no meu caso. Oxe, professor, o meu mudou o código? Tipo assim, eu criei, mas aí mudou. Deu código diferente? Deu 2707059 e o de cima tá 240703. Mas tipo, não apareceu o seu código, não. Não. Talvez sei lá. Você não finalizou a composição. Ah, já sei. Esquece. Mas tudo bem, usa a minha composição aí, mas você entendeu o processo lá de como criar a composição? Não, é que eu fiz uma coisa errada. Esquece. Tá. Então, tenta buscar aí ou pelo nome ou pelo código que você criou, né? E insere ela aí. Se você não encontrar a sua, usa a minha, mas vocês têm que entender como que faz para inserir, né? Ó, a minha é essa Achei aqui. já. Ah, legal. 270705. Então, eu vou clicar nela. E aí, ele me pede o quantitativo, né? Então, vocês vão olhar aí no caderninho de vocês qual que é o quantitativo. É 1,89. 1,89. 1,89. E eu dou um check aqui, né, para fechar e ele calcular aí o valor. Tem alguém com bebê aí. Você que está cuidando do bebê aí, Lucas? Eu não. Tem alguém que está com um bebê aí. Não é a Bia? Pessoal, agora que tem mais algum serviço para inserir dentro da etapa movimentação de solo? Não, agora vai para a fundação. Finalizou, né?
Então, nós também finalizamos aqui. E aí, o restante, vocês vão dar continuidade nesse lançamento, certo? Uhum. Vocês vão dar continuidade aí. Nós tínhamos, pessoal, uma aula programada para o dia 30/7, né? Essa aula, infelizmente, a gente não vai poder ter ela, porque as minhas aulas do doutorado, elas começaram, né, e chocou esses horários aí. Então, eu vou pedir para vocês que as dúvidas que vocês tiverem, vocês passem para a Camila, e a Camila repassa essa dúvida para mim, né? Eu estou sempre com o telefone do lado aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou tirando aí durante a semana, certo? Então, a gente não vai ter esse encontro no dia 30, mas eu estou à disposição de vocês aí essa semana para tirar as dúvidas pelo WhatsApp da Camila, né? As dúvidas que a Camila me passar. Eu posso mandar áudio, né, para vocês. Não, grupo não. Esses grupos dão muito trabalho. Eu passo para ela e ela repassa aí para vocês. Provavelmente vocês têm um grupo aí na turma, né? Pessoal, então seria isso de lançamento. Aí, o que eu vou analisar nesses lançamentos de vocês? Eu sei que vocês não têm experiência em lançar esses serviços no Orça Fácil, né? Tem alguns serviços que vocês vão ficar com dúvida, né? Mas eu vou levar em consideração o bom senso, né, de vocês, a escolha que vocês adotaram aí, né? E alguma dúvida que surgir, assim, de um item que está muito parecido e que vocês querem escolher entre um e outro, vocês podem me mandar que eu ajudo vocês a escolherem, né? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora, para a gente finalizar a aula, é como que vocês vão tirar esse relatório final do Orça Fácil, depois que vocês finalizarem o orçamento, para me enviar, que é o trabalho final de vocês, né? É esse trabalho que eu vou corrigir, né? E vou dar a nota do quarto projeto integrador, certo? Então, vamos voltar lá para o Orça Fácil. Eu só quero que vocês alimentem aqui, ó, o valor do BDI, antes da gente fechar esse orçamento, né? Porque aqui a gente tem o total sem BDI, que seria o custo direto da nossa obra, e aqui o total do BDI, né, que é o custo indireto, como vocês estudaram aí em um dos projetos integradores, né? O BDI, pessoal, ele não é chutado igual a gente vai fazer aqui. Ele deveria ser calculado, né? A gente tem que levar em consideração uma série de fatores, como a administração central, né, e tudo mais. Mas como a gente não vai ter tempo de ver essa parte, né, a gente vai adotar um valor aqui, que é de acordo com aquelas pesquisas que vocês fizeram, né? Os BDIs de obra pública, eles giram em torno aí de 25% a 30%. Então, a gente vai adotar aqui um valor de 27%. Como que a gente faz para alterar? É só clicar aqui no 0% do BDI, e aí ele vai vir para essa página, né? Aqui ele pede qual que é o percentual de BDI padrão. Então, a gente vai colocar 27. Ele pede aqui também, o BDI deve incidir sobre o preço unitário da composição, igual está aqui. O BDI, ele é único ou detalhado? Ele é único, ele vai incidir sobre o mesmo BDI sobre todo o nosso orçamento, né? Que é o mais recomendável, viu, pessoal? Esse BDI de forma detalhada aqui, insumo por insumo, o Tribunal de Contas da União não gosta da gente fazer essa alteração entre um e outro, que o pessoal chama de jogo de planilha. Isso em algumas licitações é até proibido. Então, essas opções que vocês vão marcar, vocês vão deixar o valor 27% e vai dar um salvar. Notem ali, pessoal, que ele vai mostrar agora dois valores para a gente, ó. Um total sem BDI e o total com BDI, um total geral, considerando a somatória do custo direto da nossa obra, né, sem o BDI, com o custo indireto, que é o BDI. Ficou claro, pessoal? É todo mundo? Sim. Sim. Legal. Professor, o meu total, eu não sei, acho que deve ter pegado alguma das inscrições algum diferente do senhor. No meu total deu 1.116, deu diferente. Tem algum problema?
Tem que dar uma olhada, Camila, se você não marcou aqui, ó, você não está usando a opção não desonerado. Tá desonerado, aí embaixo horista, embaixo mensalista, 0% igualmente. Dá uma olhada aqui, ver se os valores estão os mesmos e os quantitativos estão os mesmos. Mas você pode confirmar depois com calma. No YouTube você pausa o vídeo e dá uma olhada com calma. Certo? Ah, esse último aí que eu não coloquei na lista. Ah, tá. É R$10, né? Uhum. Pessoal, feito isso, agora eu vou mostrar para vocês como obter o relatório final, né? O orçamento final desse nosso programa, que é o grande resultado desse software, né? Então, vocês vão vir aqui, ó, em relatórios, certo? Depois que tiver finalizado o orçamento, viu, pessoal? Estou explicando agora, né, parcialmente, mas vocês vão tirar esse relatório para mim quando vocês finalizarem todos os lançamentos de todas as etapas, de todos os serviços, né? Então, vocês vão vir... Professora, eu me perdi nesse final aí. Como lançar o BDI? É. Tá, vamos voltar lá. Você vai vir aqui, ó, Camila. No seu vai estar zerado aqui, ó. Você vai clicar em cima do zero, né? Certo? Sim. E aí vai colocar 27%. Porcentagem de BDI padrão. E dá um salvar. Ah, tá. Só isso. Uhum. Pessoal, agora acompanha aí, Camila. Para a gente finalizar aí e tirar o relatório que vocês vão me enviar, né? Depois que a gente tiver lançado todas as etapas, todos os serviços da nossa carta de gordura, vocês vão vir aqui, ó, em relatórios. Aí ele tem uma série de opções de relatórios aí, né? Inclusive curva ABC de insumo, de serviço e tudo mais. Por enquanto, eu só quero de vocês aí, ó, o relatório sintético. Então, vocês vão clicar em relatório sintético. Ele vai baixar automaticamente em um arquivo em Excel. Ó, vamos abrir esse arquivo em Excel. Ô, pessoal, já está com todas as informações prontinhas, só vocês assinarem esse orçamento. Ó, vai estar até o nome de vocês aí. No meu caso, que coisa linda. Mas... Achei muito Pois chique. é, bacana, né, pessoal? Tô me sentindo importante. Já está formatadinho, pessoal, e pronto para ser entregue para o cliente, né? Então, isso agiliza muito o processo de orçamentação, né? Inclusive, ele mostra, ó, as porcentagens de peso. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu como tirar o relatório? Não, me perdi no final agora. Tá, vou fazer de novo aqui, ó. Quem que perdeu o sinal? Milene. Tá, Milênio, acompanha aí. Você vai vir aqui em relatórios e vai clicar em relatório sintético. Tá. Aí ele vai baixar automaticamente um arquivo em Excel e aí você vai abrir esse arquivo e tá pronto o trabalho para você me entregar. Tá. Certo? Pessoal, entendido todo mundo? É para aparecer outros embaixo do meu nome? Ou... Não, era para aparecer só o seu nome. Tem como Ó, pessoal, apagar? deixa eu explicar. Tem como apagar. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, então. Ó. Se vocês quiserem editar o orçamento, pessoal, algumas opções tem como fazer aqui em cima, ó, nesse cabeçalho. Então, aqui, ó, nós temos como editar o orçamento. Se vocês quiserem editar o código de vocês aí, a descrição do orçamento, o cliente, né? Então, essas informações podem ser editadas aí. Tem como editar o banco de dados, o BDI, os encargos sociais. E tem uma outra opção. Aqui em relatório, vocês têm como vir aqui em personalizar relatórios. Certo? Aí vocês podem marcar a opção se vocês querem que exiba o logo da empresa. No caso, a nossa empresa é o Instituto Federal, né? Ou podem inserir um outro logo. O cabeçalho que vai aparecer aí no orçamento quando vocês forem imprimir. O rodapé desse orçamento.
e o nome da assinatura aí. Se no caso de alguém que está aparecendo outros, vê se não está escrito aqui. Aí você apaga aqui no outros e deixa só o seu nome. Ó, se eu editar aqui, ó, para Bruno Leandro dos Santos Rodrigues. Opa, ficou tudo bagunçado. Peraí. Estava encaixado. Eu posso, inclusive, editar as cores aí desse relatório que vai sair, pessoal. Depois, é só dar um salvar, e quando eu for tirar o relatório novamente, ó, ele já vai sair com essa informação editada, ó lá. Tá agora o meu nome, Bruno Leandro Santos Rodrigues. Ok? Isso não é para alterar o nome de vocês aí, para passar esse trabalho para a coleguinha, não, viu, pessoal? Porque eu tenho acesso ao orçamento de todo mundo aí, como seu cadastro estão linkados no meu, né? Eu vou acessar o orçamento de todo mundo para verificar se todo mundo fez. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu como tirar o relatório? Certo. Certinho, professor. Certo, então. A gente vai finalizar por hoje, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, passem para a Camila, e a Camila vai me repassando aí, eu vou tirando essas dúvidas durante a semana. Beleza? Se cuidem, fiquem em casa se puder, né? Vamos estudar, né? Que logo a gente vai sair desse negócio aí, desse problema, né? Beleza, todo mundo? Beleza, professor. Então tá. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou, Tchau. professor. Tem alguém Alguém que ouvindo tá escutando legal aí? Desculpa eu. Tinha que ser o João. Tchau, professor. Tchau, Camila.